Já de volta, agora deixa eu falar com vocês sobre a Feirinha do Alto. Já vou falar do sítio também e da geada, mas deixa eu falar sobre a Feirinha do Alto. É um plano de estratégia da Feirinha do Alto. Nós estamos em cima das eleições, né? A partir de segunda-feira já começa o período eleitoral e a partir de segunda-feira não posso mais, ainda são pré-candidatos, mas a partir de segunda-feira a gente não pode mais ter candidatos aqui, pré-candidatos. Aliás, quem vem ao programa amanhã nem estava marcado, é a doutora Leide, minha amiga Leide vem ao programa amanhã. Vai ser muito bom a participação da Leide. E aí começa agora tem que correr, porque tem que adiantar a feirinha, né? Porque a feirinha foi promessa há quase 3 anos atrás e não aconteceu. E agora, um plano de retomada estratégica da Feirinha do Alto. Prefeitura e governo convocam os expositores para reuniões. São 2 reuniões que vão acontecer segunda e terça-feira, hoje e amanhã. Eles estão convocando por setores. Os titulares, agora a matéria, que também está no site do jornal, os titulares legais dos estandes da feirinha, dos estandes da Feirate, a popular feirinha de Teresópolis, no bairro do Alto, são convocados pela Prefeitura e pelo Governo do Estado para a apresentação de um plano de retomada estratégica das obras de reforma e remodelação da Praça Higino da Silveira. A gente tem umas fotos, Gilberto. Se você conseguir achar aí, a gente mandei aí para você umas fotos, né? O local vai ser no Teatro Municipal, ali na Prefeitura. Na segunda-feira, hoje, serão atendidos os representantes dos setores 1 e 2, de 9 às 11 da manhã. Setor 1 e 2. O setor 3, de 11h30 até a 1h30 da tarde. E o setor 4, de 2h30 às 4h30 da tarde. O setor 5, de 17 às 19 horas. Na terça-feira, os atendimentos acontecerão da seguinte forma: setores 6 e 7, de 9 às 11, praça de alimentação de 11h30 a 1h30. A convocação é dirigida aos titulares legais dos estandes. Em caso da ausência do titular, o mesmo poderá ser representado pelo seu auxiliar legal. Então, você tem todas essas informações no diário de hoje. Feirinha do Alto, Prefeitura de Teresópolis convoca expositores para essa reunião. Eu peço a vocês que não faltem a essas reuniões que vão acontecer. Por quê? Não pode faltar por quê? Porque, gente, nós estamos aí há quase 3 anos. Há quase 3 anos lutando com isso. Nós, que eu digo, o pessoal da feirinha, né? E a gente também aqui na TV. A gente está há muito tempo lutando com isso e não consegue. E agora, tudo bem, estamos em cima da eleição. Eles querem entregar o máximo possível de obras prontas até a eleição. Isso é óbvio que é isso. Mas tudo bem que seja entregue. O que precisa é não continuar o que está. Eu ontem estive na feirinha. Né? Ontem estive lá na feirinha. Ela está tumultuada, a obra parou, a obra praticamente parou. A praça de alimentação é um absurdo, aquela praça de alimentação já do jeito que está e aonde está. E eu receio que a obra que tinha que ser feita por baixo, ou seja, fazer uma galeria, não é manilhamento, pelo amor de Deus, governo, não é manilhamento que não vai adiantar nada. Fazer uma galeria que vai levar da Oliveira Botelho até o Rio Paquequé. Que a água que desce da Granja Guarani, essa água é que invade a feirinha e destrói, alaga e dá prejuízo a todo mundo. Essa água desce pela Oliveira Botelho. Ela vem, é um rio, além do rio passar ali, a água ela não é captada pelas galerias de águas pluviais, porque não tem. Tá? Aquilo ali são manilhas e deve estar tudo entupido. E a ideia seria fazer uma galeria que leve até o Rio Paquequé. Com certeza não foi feito, porque a Rua Sloper, ela não foi interditada para a confecção dessa galeria. Tem ali sim, manilhas, não são galerias. Então, com certeza, isso não vai ser feito.
Essa obra, com certeza, eu posso assinar o que eu estou falando aqui, tá? Essa obra não vai ser feita. Mas o que tem que fazer agora de urgência é terminar a parte de cima, terminar a feirinha. E depois vão fazer a galeria, depois não vão fazer galeria nenhuma, vai continuar a mesma coisa que está. Mas nesse momento tem que terminar a feirinha. Porque os expositores, eles não aguentam mais o prejuízo que tem levado aí ao longo do tempo. Então, por favor, participem e estejam lá. Hoje e amanhã, várias reuniões na Prefeitura. Festival Sesc. O Sesc já se prepara para o Festival de Julho. Lembrando o seguinte, festival é do Sesc, não é da Prefeitura. Marcelo Medeiros. A maior edição de todos os tempos do Festival Sesc de Inverno, a de 2024, acaba de anunciar os primeiros artistas que vão ocupar os palcos pelo estado do Rio entre os dias 12 e 28 de julho. Alceu Valença, Adriana Calcanhoto, Biquíni, Detonautas, Gabriel Sater, Glória Groove, Ira, Falcão e Paralamas do Sucesso estão entre os nomes previstos na programação, que é considerada o maior evento cultural multilinguagem do país e que vai oferecer mais de 550 atrações este ano. A programação instigante e plural contempla ainda teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais e será realizada em 24 localidades do estado, tendo como cidades polo Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Uma das atrações já garantida em Teresópolis é a banda Paralamas do Sucesso, que mais uma vez deve lotar a Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. Em 2024, o Festival Sesc de Inverno celebra a multiplicidade do Brasil. Veja mais sobre esse grande evento no nosso site, que é o netdiario.com.br. Nada demais, nada através, uma leve meia, uma frase incendeia, Ok, valeu Marcelinho. Eu tenho aqui uma matéria, eu vou deixar isso para amanhã, porque a matéria é temporal, eu posso, porque isso é todo dia. É o caso de um caminhão parado numa calçada no bairro de São Pedro e que as pessoas não podem passar na calçada. Aliás, isso é muito comum em qualquer lugar aqui em Teresópolis, né? É porque não tem lugar para estacionamento, nem sempre é culpa do motorista. Eu volto a esse assunto no programa de amanhã e eu também vou falar de uma geada que caiu em Teresópolis, né? Que tem caído, mas na parte alta, aí na serra. Também é assunto que a gente vai trazer no programa de amanhã. Atenção, Original Drogaria, preços para hoje, segunda-feira. Hoje, ofertas da Original Drogaria somente hoje. Dá o socorro para mim aqui atrás. Creme de tratamento Escala, 1 kg, R$ 8,99 a unidade. Segunda de higiene, beleza, Drogaria Original, 4 lojas, Bom Sucesso, Vargem Grande, Alto e Várzea. Gel fixador Bozano 300 gramas, R$ 11,99. R$ 11,99. Gel fixador. Tintura Coleston, R$ 18,99. Tintura Coleston, R$ 18,99 a unidade. Papel higiênico Olé, pacote com 12, R$ 7,99. Papel higiênico Olé, pacote com 12, R$ 7,99. Desodorante Rexona, 150 ml, R$ 13,99. Desodorante Rexona, 150 ml, R$ 13,99. Ofertas para hoje, Original Drogaria, Bom Sucesso, Vargem Grande, Alto e Várzea. Somente hoje essas ofertas. Bom Sucesso, Vargem Grande, Alto e Várzea. Gente, ontem eu fui no mercado. Aliás, nem foi no mercado, fui numa padaria lá na Barra. Eu vi o pacote de biscoito creme cracker. Vocês já viram o que aconteceu com o creme cracker? Eu acho que uma olhada ele encolheu. Tá desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. Ele era mais ou menos assim. Ele diminuiu, ele tá desse tamanho, o pacote de biscoito creme cracker. E o preço é o mesmo, tá? Tá desse tamanho. Exatamente o que eu tô fazendo aqui, que na hora eu medi, eu encostei um dedo aqui, um no outro, é esse tamanho aqui, o pacote de biscoito creme cracker. Então, eu já falei também de outros biscoitos e de tanta coisa que tá tudo baixando. A rosquinha, que era 500 gramas, caiu para 400, agora tá 380 gramas.
É o seguinte, eu não compro. Eu fui comprar um biscoito wafer, eu vi que o biscoito diminuiu. Não só a quantidade, como o biscoito afinou também, tadinho. Ficou bem fininho, biscoito balduco. Tá? Diminuiu o tamanho do biscoito, diminuiu a quantidade e o preço permanece o mesmo. Eu cheguei no mercado para comprar, não comprei. Olhei e falei, não comprei. Eu acho o seguinte, vocês não devem comprar também. A gente volta a esse papo depois. Olha só, para mim o podcast, né? Um negócio bacana. Aliás, a gente tem podcast aqui, tá todo mundo fazendo podcast, né? O podcast, a gente vai agora conversar com todos os candidatos a prefeito. Já começou. Já teve um break aqui. E a gente vai conversar com todos os candidatos a prefeito. Podcast para mim é um rádio de luxo. É um rádio de luxo. Eu, nos meus quase 38 anos de rádio, né? Hoje eu já tive no podcast da Gabi, da pastora Gabriela, né? Gabi tem o podcast dela que é um sucesso e está começando hoje um outro em Teresópolis, um outro podcast. E quem está aqui com a gente é a Daiane e a Renana. E ela vai falar sobre esse podcast que está estreando hoje. Marcos Basílio, meu amigo, meu irmão Marcos Basílio, pastor Marcos Basílio, lá da Assembleia, aqui comigo. Tá chegando o dia, hein, Marcos? Semana que vem semana que vem a gente tá junto, hein? Não, daqui a 2 semanas. A gente vai estar junto aí, lá no Metanoia. Estou recebendo aqui é Daiane ou Diana? Diane. Estou recebendo aqui a Diane e a Renana. Elas estão estreando hoje, Renana, estão estreando hoje um podcast pelo YouTube e elas vão falar com a gente. E bom dia para as duas. Bom dia. Bom dia. Fala no microfone, porque senão ninguém te ouve. E o seu é para cima. Não, tá aqui. Obrigada, Hélio. É um prazer muito grande. Olha para cima. É um prazer muito grande, Hélio, estar aqui no seu programa Você. anunciando esse podcast que a gente não tem dúvida que vai ser um sucesso, porque a gente está falando sobre a valorização dos todos os potenciais da cidade de Teresópolis, né? O nome do podcast é Escolhi a Dedo, então fazendo uma alusão aí, né, à nossa maior imagem, né, a nossa porta de entrada aqui da cidade. Então, é um escolhi a dedo, porque escolhi a dedo para morar em Teresópolis, escolhi a dedo para viver em Teresópolis. A Renana faz parte desse time de apaixonadas pela cidade. Somos rio-fugiadas, Hélio. A gente tem usado esse termo porque a gente fugiu daquela... Para cá por quê? Fugimos. Porque essa cidade é linda, a gente é apaixonada mesmo. Eu vinha na adolescência, né, para veraneio, essa coisa toda. E trabalhava com a Diane lá no Rio, e Diane falava, porque eu tenho vontade de morar em Teresópolis. Acabou que eu vim primeiro. E ela falou, não acredito e tal. E a gente está aqui há mais ou menos 3 anos, por força aí da pandemia e tal, mas a gente não quer sair daqui. A gente gosta muito daqui, a gente quer falar com as pessoas. Uma coisa que Diane fala, eu também, é que o povo de Teresópolis tem essa beleza natural, tem todo um potencial, pode ser muito mais do que é atualmente, e a gente acredita muito nisso, e se a gente puder, né, de alguma forma ajudar nisso, a gente vai contribuir, a gente vai ficar muito feliz. Mas o povo de Teresópolis, né? Diane fala, quando ela está na fila do açougue, o atendimento, que a gente acha ótimo, né, Diane? Na verdade, é uma cidade apaixonante. A gente começou, eu junto com a minha família, viemos para cá com uma casa de veraneio, muito típico das famílias que estão se mudando para cá, fugindo da violência. E nessa casa de veraneio a gente foi ficando. Fiz a matrícula das crianças na escola, falei, não desço mais. Embora ainda desça para trabalhar, ocupo cargo de gestão no governo do estado, então desço e subo todos os dias a serra, mas esse é um projeto pessoal, de fato, para quem se apaixonou pela cidade, para quem se apaixonou por um atendimento quando vai no açougue. E você chega para o açougueiro e fala assim, eu quero carne para estrogonofe. Eu tenho dificuldade de falar qual é a carne, mas ele já sabe, ele já gravou qual é a carne. Ele fala, vai comer criança ou sem criança dessa vez? Não, vai ter criança que vai comer. Aí ele, então eu vou picar menorzinho para você. Esse atendimento, esse cuidado, esse não senso de urgência que a cidade grande, lá de baixo, aquela que às vezes a gente não está com pressa, Hélio, lá embaixo, mas a gente é mal atendido. Aqui a gente tem uma atenção especial pelo povo teresopolitano.
Mas a ideia do podcast é falar de todas essas maravilhas do povo, é do pipoqueiro da cidade, da Vânia Badini, falar do polo gastronômico da cidade, são todos convidados que eu já estou dando spoiler aí, que a gente tratou. É o CEO da Alterdata, o Vladimir Carvalho esteve com a gente também nesse primeiro programa de estreia, que estreia hoje às 19 horas. A gente vai falar sobre esse encantamento, mas aproveitando a minha experiência em gestão, trabalho 20 anos com gestão, Hélio, gestão pública. Falando, para ficar mais bonito, para melhor atender, está faltando política pública, não está? Então a gente sempre tem um gancho da política pública e a gente começa a elencar o que está faltando para melhorar a vida do pipoqueiro, por exemplo. Esse é um grande problema em Teresópolis. Professor Márcio Danilo, nos Emirados Árabes, um abraço, meu irmão. Márcio, em julho a gente vai estar junto, tá? Eu sei que você está chegando aí. Marcela está vindo antes, né? Que aí tem a Conferência das Mulheres, ela está chegando. Márcio, um abraço, irmãozão. E aí vocês resolveram lançar um podcast. Como é que funciona, Renana? Nós somos 3, né? Na verdade, eu, meu marido e Diane. Diane é o que a gente tem aquele meme, né? Da gambiarra dos papos. Diane é um papo sempre delicioso, com qualquer pessoa, qualquer assunto. É sempre muito agradável conversar com ela. E a gente não teve dúvida de que esse podcast seria sucesso. A gente fez ontem um teaser, né? Ainda não revelando a data de estreia, o horário, porque a gente queria fazer isso em primeira mão aqui com você. A gente adora você. E já 16 mil reproduções, visualizações e um monte de curtidas e as pessoas ansiosas querendo saber. Então, eu acredito que vai ser sucesso, porque essa mulher aqui é demais. E o assunto também, sempre com muito conteúdo bacana e falando de Teresópolis de um jeito que a gente acredita que Teresópolis merece. Nós viemos para cá, ficamos apaixonados, né, como eu te falei, e estamos aí com esse podcast com muita gente bacana que vai participar. A gente já tem gravação nova amanhã. Então, e a gente espera também receber muita contribuição. O nosso Instagram é @escolhiadedo podcast, tudo junto. O YouTube é a mesma coisa, escolhiadedo podcast, tudo junto. E aí, se as pessoas quiserem mandar perguntas, sugestões de participantes, né, para a gente chamar, para a gente convidar. Qual é o canal do YouTube? Escolhi a Dedo Podcast. Tá. Escolhi a Dedo Podcast, tá? Estreia quando? Hoje, às 7 da noite. 7 da noite. Estamos aqui revelando em primeira mão. Veja bem, eu acho esse negócio de podcast genial, mas o podcast é um rádio metido a besta. Eu posso falar isso. Eu sou radialista de profissão. Eu também. A minha profissão é radialista. Eu comecei no rádio também, é demais. 38 anos de rádio, 38 anos de rádio. Agora não mais, que me aposentei e não estou querendo voltar. Mas antigamente era muito difícil você levar a pessoa no rádio, eu não quero falar, eu tenho vergonha. Agora todo mundo fala em podcast. Tá? Todo mundo tem podcast. O povo perdeu a vergonha. Agora vamos brigar eu com vocês duas. Tá? Nós vamos brigar agora. Todo mundo tem podcast. E tem cada um muito ruim. Tem coisa muito ruim. Tá? E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, qualidade do podcast. Assim, essa foi uma preocupação fundamental nossa. Quando a gente pensou em fazer isso, foi algo que nasceu no coração mesmo de uma paixão pela cidade. Uma paixão versus inconformidade com a coisa que não estava caminhando bem. E aí, numa conversa, num bate-papo, né? A Renana é profissional de comunicação, já foi radialista, apresentadora de TV. O esposo da Renana, o Gabriel, que faz a direção também, as filmagens, era da EBC também, então com muita qualidade. Tanto do ponto de vista visual, escolhemos um bom estúdio para poder fazer a gravação e trabalhando os conteúdos. Então, não é um podcast, apesar de ser um bate-papo descontraído, ele tem conteúdo por trás. Conteúdo que vai falar realmente. Se a gente vai falar sobre gastronomia, quem é presidente do Polo Gastronômico? Vamos trazer ela para cá. Vamos falar sobre que tipo de investimentos têm sido feitos. A gente quer falar sobre a cultura popular de comer na rua, né? Essa gastronomia popular, o pipoqueiro tão famoso, né? Que fica ali em frente à drogaria, do lado do shopping Teresópolis. Mas o que impacta na vida dele, que atrapalha a venda da pipoca e que atrapalha no dia a dia? Quando tem enchente, né, Hélio? Quando a rua está alagada e ele não consegue fazer o serviço dele. Então, a gente está sempre linkando execução de políticas públicas, o que a cidade precisa melhorar
para se manter tão acolhedora. Teresópolis já teve o título, né, de uma das cidades mais acolhedoras, de um dos melhores destinos para você passar o inverno. Mas como é que a gente resgata todos esses títulos se ainda está faltando investimento? Então, a ideia é fazer esse link de enaltecer as belezas da cidade, falar bem da cidade, falar bem do povo da cidade, porque o povo teresopolitano precisa disso. Mas, para isso, para que está faltando? Então, os 20 anos que eu tenho de gestão pública, né, eu sou assistente social por formação, tenho uma vinculação na cidade aí com os projetos sociais, a Sônia do Grêmio, a gente vai se colocando aí nos grandes projetos. Que mulher chata? Eu conheço, ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na cidade, me encantei. Vim aqui uma vez dei um curso de cuidador de idosos lá com a Soninha, em 2020 chegando. A gente vai se colocando nos projetos, porque a gente de fato acredita na cidade, Hélio. Então o podcast é um podcast de quem acredita no potencial da cidade, mas que enxerga, faz críticas propositivas para que a gente cresça enquanto cidade e que para a gente resgate também títulos que a cidade perdeu aí ao longo do tempo. Aliás, Sônia, deixa eu mandar um recado para você, Soninha. Eu vou precisar de você em julho, para a gente ter você aqui em julho, que eu vou ter que dar uma virada aqui, umas ideias que eu estou tendo aí, aliás, parte delas eu já passei para vocês. Voltando ao podcast, a gente tem toda quarta-feira agora ao vivo o podcast aqui às 19 horas também. O de vocês é hoje. Hoje. Tá? Quarta-feira. A gente entrevista com todos os pré-candidatos a prefeito. Já começou semana passada o Anderson conversando com todos os pré-candidatos a prefeito, que também vão passar aqui pelo programa de Carracena, o que aliás já passam sempre, né? Que podcast a gente abriu o microfone e o povo já está falando. É bom fazer? Você gosta? Olha, Hélio, para mim foi um desafio, porque enquanto gestora pública, trabalho, né, nesse tempo, eu estou muito acostumada a dar palestra, eu estou acostumada a falar para grandes públicos, fazer capacitação, treinamento e trabalhar com gestão. As câmeras, elas inibem a gente. Porque eu não sou apresentadora é a Renana, mas a gente fez uma eleição lá e a Renana no projeto. Né? A Renana é maravilhosa. Rádio, TV, eu não faço a conta não, porque acho que perto de uns 20 e tantos anos já de jornalismo. Mas Diane, ela fala assim, e aí depois que a gente gravou o primeiro, ela falou, olha, no meio eu achei que eu fosse travar, que eu não fosse conseguir levar até o final, só que você assistindo, você não imagina isso. E eu falei para ela, olha, a gente sempre, eu fazia programa ao vivo na TV, dá sempre aquele friozinho na barriga, a gente vai entrar, dá um nervosinho. Eu falei para ela, eu já vi uma entrevista da Fernanda Montenegro, ela falando que sempre que ela vai entrar em cena, num palco, ela sente aquela borboletinha, e isso é ótimo. Aí ela falou, bom, se Fernandona, né, trata assim a coisa, beleza. Agora, quero aproveitar aqui, eu e Diane, a gente veio aqui também com a missão de intimar você também a participar do nosso podcast. Tá? A gente já tentou um dia aí, né, o estúdio a gente tinha nesse horário, exatamente esse horário agora da manhã, mas a gente tá pegando um horário à tarde ou à noite, o horário que você puder, porque a gente quer muito ter você lá. Vocês estão gravando aonde? Ali no Zion, o estúdio do André. Isso. Que tal de André? Que também é outro apaixonado por Teresópolis, né? Ele também não é daqui, também é um forasteiro, entre aspas, que também se apaixonou pela cidade, que faz um trabalho maravilhoso aqui. Você já conhece a Gabi? Gabriela? A Gabi, conheço a Gabi, já assisti uma ministração da Gabi, junto com meu esposo, no encontro que fizemos. Aonde? E a Gabi me convidou, na Igreja Batista do Alto. Ah, sim. E aí ela participou de um encontro, nós participamos, e a Gabi me convidou para ir no podcast dela para falar do meu podcast. É assim, a gente vai fazendo ali. Então, estava marcado, não vou não, o que eu faço com a Gabi? Não falo mais com Sônia, nem com o André, nem com a Gabi. O que eu faço com essas conexões? A Gabi também começou, é um sucesso o podcast dela, né? Ela também está sempre aqui comigo. Ela não é só minha amiga, é minha irmã, uma pessoa que a vida me deu de presente. A Gabi, o Dan, o Henrique, enfim, todo mundo. Você já foi lá? Não, ainda não. Então tem que ir. Tenho que ir, né? Para as duas. Aliás, agora tem a conferência de mulheres, hein? Tem a conferência de mulheres. Gabi é uma grande voz, né, para as mulheres aqui de Teresópolis. Já vi entrevistas e tal, ela é sensacional, né? E a gente está fazendo, juntou um grupo lá, e a gente está fazendo coisas maravilhosas e que vai render para o teu podcast. Bacana. Vai render coisas lá para o teu podcast.
A gente precisa unir essas mulheres, né, falando de empoderamento real, né, em diversas áreas. Então, assim, eu acho que Teresópolis merece essas mulheres protagonistas aí, falando na cidade. Então, a gente está disposta. A Soninha é uma grande amiga, que a gente tem inúmeros projetos para colocar aí adiante. E eu acho que a gente vai conseguir começar a executar. Com certeza. O Marcos Habib está aqui com a gente. Marcos Habib é o único comunista que eu consigo aturar o papo dele. Não estou falando de ideologia, não. Né? É que eu estou fugindo disso, né? Mas dele eu aturo que o Marcos Habib é um gente muito boa e meu amigo. Ele botou aqui um negócio importante. Marcos Habib é um guerreiro por Teresópolis. Teresópolis precisa focar no turismo rural. A Secretaria Municipal de Turismo tem que ser de turismo mesmo. Dando uma sugestão para vocês. Rosana Matuccelli vai estar com a gente. Vai gravar amanhã. Interessante, isso é interessante. E aí, estreia hoje, a gente tem pouco tempo agora. Estreia hoje, 19 horas. 19 horas, o canal Escolhi a Dedo Podcast. Isso mesmo. E aí... Como é que você veio parar em Teresópolis? Meu marido e eu, a gente queria morar em casa. Nunca tínhamos morado. Morei em Copacabana, Laranjeiras, Zona Sul do Rio a vida inteira, apartamento. Ele é de Brasília. E ele, cansado daquela coisa de violência do Rio de Janeiro, a gente passou por apertos, assim, de policial com arma na cabeça dele, com medo e tal. Ele chorou no carro, assim, né? A única vez que eu vi aquele homem desabando de chorar. E aí aqui... Vimos também Itaipava, Petrópolis, Secretário, mas o coração dele bateu por Teresópolis. Eu falei, pô, e o meu já bate há muito tempo, porque, né, na década de 80, 90, eu vinha todo fim de semana, adoro esse lugar, e aí decidimos por aqui. Tenho uma filha de 15 anos, estudo agora no Neide Angélica. A gente aqui, né, a escola pública aqui, essa tranquilidade dela pegar um ônibus, ela tem uma autonomia que eu não daria no Rio de Janeiro, eu não estaria tranquila, e aqui ela tem. Então, essa qualidade de vida, essa calma, esse tempo diferente de Teresópolis é algo que encanta a gente. Vocês estão morando em qual bairro? Eu em Albuquerque, no condomínio Paradiso. Parque Imbuí. Parque Imbuí. É pertinho, né? É longe, é longe. A gente tem que se encontrar em Várzea. Pertinho, não tem nada a ver, longe pra caramba um do outro. É engraçado, mas até essa noção de distância, Hélio, lá no Rio, às vezes quando a gente chega aqui e falar, nossa, mas você está morando longe, em Parque Imbuí? Eu não acho Parque Imbuí longe. Mas a gente lá estava acostumado, né, a fazer viagens para ir trabalhar. Sair de São Gonçalo e vai para o centro do Rio. Leva quase 3 horas por conta do engarrafamento. Apesar da distância ser menor, você passa muito tempo no trânsito. Então, essa facilidade aqui, está faltando muito investimento ainda em transporte público na cidade, muito investimento. Mas essa facilidade de acesso de um bairro ao outro, se você vai de carro, né, por meios particulares, ainda não é tão longe. Você consegue desfrutar da natureza e daqui a pouquinho está no centro ali de Barra de Imbuí, né? Barra Imbuí, que tem um centro comercial ali que é satisfatório, né? Sabe o que é, gente? Sou comunista, mas não mordo. Em falar de brigar por Teresópolis, hoje começam as inscrições da Conferência Municipal de Cidade. Vou me inscrever, beleza, Marquinhos? Gente, ela está mostrando uma Teresópolis que ela ainda não conhece, mas ela vai conhecer. Ela está aqui há pouco tempo. Elas estão aqui há pouco tempo. Você me viu conversando com o vereador Teco, que saiu aqui. Quando você acerta em jornalismo, e principalmente cidade de interior, quando você acerta o alvo, você vai longe. Tá? Vocês estão começando. Se vocês acertarem, vocês vão longe, como por exemplo a Gabi já está indo. Falar de mim aqui, já são 40 anos, mais de 40 anos, só na televisão, mas já chegando a 20. Aqui na TV Diário, caminhando para 4 anos, mas estive na TV Cidade muitos anos. E no rádio foram 38 anos. Então, eu sei como acertar, eu já sei onde está. Mas a gente fez uma matéria há dias atrás com o vereador Teco, falando sobre DPVAT. E nós já temos mais de 1,5 milhão de acessos. Nossa! Obviamente, isso não é toda hora, aconteceu. Aí você vai falar, mas Teresópolis não tem isso tudo, só que espalhou para o Brasil inteiro, porque a rede social leva para o mundo inteiro. Tem matérias nossas aqui, que às vezes a gente atinge números altíssimos. Essa foi a maior que a gente conseguiu, né? 1,5 milhão de acessos.
pessoas ali visualizando o vereador, no caso o Teco Despachante, falando sobre seguro, sobre DPVAT e documentação de carro. Então, a hora que vocês estão começando, a hora que acertar, e se acertar, vai longe. Vai longe. Portanto, é o seguinte, continue. E com referência aí ao Ostalão, eu vou sim. Com essa torcida aí luxuosa. Se não for 10 da manhã... Não, vai ser o seu horário. Então, é o horário que você puder, vai ser o horário que o André vai disponibilizar o estúdio e que eu vou cancelar minha agenda toda lá embaixo também para estar com você. Aliás, o André tá na hora de voltar aqui também. E o André, a gente tá junto todo dia. Tá? É parceiro nosso aí, parceiro lá na igreja, enfim. Quero agradecer muito vocês estarem aqui. A gente que agradece. Tá? E já fica o convite para a gente trabalhar mais aí junto, para a gente estar mais junto. Tá? Essa semana é uma semana final de política, quer dizer, final de política em televisão. Mas a partir de julho já a coisa já é um pouco diferente. Aí as notícias serão notícias políticas, né? Mas aí a gente já não pode mais conversar com política, aliás, nem você, né? Vocês também não. Muito obrigado. A gente que agradece. Essa beleza também, né, das redes sociais e da comunicação contemporânea, da gente não ser concorrente, a gente sempre colaborando uns com os outros, né? Muito obrigada aqui pelo espaço para a gente divulgar e estamos esperando você, Hélio. Marcos Jabib já falou que vai estar ligado aqui. Olha aqui, gente. Amanhã no programa, para desespero do Marcos Jabib, quem vai estar aqui no programa é o Klaus. O Klaus vem falar sobre conservadorismo, o Foro Brasil, que foi lançado aí pelo Padre Kelman, e sobre o Instituto Conservador de Teresópolis. Ele sempre traz alguém aqui, toda terça-feira, participação do Klaus. Eu amanhã vou ter também uma figura que eu amo de paixão há muito tempo. Devo aí até a vida da minha filha Patrícia a ela, né? A Leide vai estar aqui no programa, a doutora Leide. Né? Todo mundo a conhece como doutora Leide, pré-candidata a vereadora. Leide é minha amiga de muitos anos. E a gente esteve essa semana junto lá no consultório dela. É muito divertido estar com a Leide, conversar com ela, né? É muito divertido. E ela vai estar também aqui no programa amanhã, além das notícias e de tudo que a gente traz todos os dias. Estou terminando o programa, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, daqui a pouquinho está no YouTube. Muito obrigado, até amanhã às 10 da madrugada.